Vamos nos preparar, então, para recebermos a palavra, pedir para que o Espírito Santo nos inspire, abra os nossos corações e as nossas mentes. Cecília, você pode fazer essa oração pedindo para o Espírito Santo nos abençoar e soprar nesse templo durante esse momento tão especial? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, por estarmos aqui reunidos em Teu nome, celebrando, Senhor, a Tua vinda a esta terra. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha falar com cada um de nós aqui, que o Senhor use Teu Filho, nosso pastor Daniel, que Teu Santo Espírito esteja aqui conduzindo as palavras e conduzindo o nosso entendimento. Fala conosco, enche o nosso coração, ó Deus, de gratidão, de entendimento, de celebração, Senhor, por quem Tu és em nossas vidas. Em nome de Jesus, ó Pai, que te pedimos e desde já agradecemos. Amém. Vamos ficar de pé para ouvir a leitura do Evangelho? Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Pois é a João que se refere o que foi dito por meio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro. Seu alimento eram gafanhotos e mel silvestre. Então os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região em volta do Jordão, iam até onde ele estava, e confessando seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Produzam fruto digno de arrependimento, e não pensem que podem dizer uns aos outros: temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. E o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá em suas mãos, limpará a sua eira e recolherá o seu trigo no celeiro. Porém queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Palavra do Senhor, palavra da salvação. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Amém. Segundo domingo do Advento, né? E nesse texto, né? A imagem que me ocorreu, que acabou de ser apagada, é justamente de uma pessoa do povo do deserto, né? Lá do Oriente Médio, né? Os beduínos, né? Que andam com aquela roupa toda fechada, assim, por causa do sol, né? Por causa das tempestades de areia também. Então eles têm que andar protegidos nessa condição, não é? E João Batista fez uma opção de vida de ser uma pessoa parecida com essa, não é? Um desses homens que viviam no deserto. Então, pode parar. A história de João Batista é sempre lembrada no Natal, porque ele é quem anuncia, né,
de forma assim mais próxima ao início do ministério de Jesus Cristo, né? Havia aquelas profecias do Antigo Testamento que previam a chegada do Messias e as coisas que ele ia fazer. Elas foram sendo sinalizadas em diversos profetas do Antigo Testamento, em Isaías, em Jeremias, em Miqueias, e enfim, né, vários profetas anunciaram a vinda de alguém que seria diferente de tudo que tinha aparecido antes, não é? Enviado pelo próprio Deus. Mas João Batista, então, ele anuncia mais em cima do acontecimento. Primeiro porque ele conhecia Jesus desde antes de nascer, né? A visita que Maria faz a Isabel, Maria já grávida de Jesus, Isabel já com a gravidez adiantada de João Batista, mais ou menos uns 6 meses de diferença de nascimento de um para o outro, né? E diz que quando Isabel, mãe de João Batista, encontrou com Maria, o bebezinho, o feto que estava dentro dela, começou a chutar, começou a se manifestar. Então, antes de nascer, João Batista já sabia quem era Jesus, né? Coisa maravilhosa. Mas a história de João Batista é também um sinal de como Deus age de formas muitas vezes contrárias e diferentes daquilo que a gente imagina. João Batista era filho de um sacerdote. Ele não morava em Jerusalém, ele morava numa cidade do interior, ali perto, dava para ir, né, fazer uma viagem breve e chegar em Jerusalém. E Zacarias, então pai de João Batista, ele fazia uma vez por mês, ele passava uns dias lá em Jerusalém trabalhando no templo. Trabalhar no templo eram as atividades, né? Fazer limpeza e eles mexiam muito com animais, né? Sacrifício de animais, então era quase que um açougue, né? Tinha uma seção lá só para tratar das oferendas de animais que eram sacrificados e, enfim, fazer a parte administrativa do templo. Então ele, como sacerdote, ele era um funcionário do templo de Jerusalém. E o resto do tempo ele passava em casa lá, cuidando da roça dele, fazendo o seu trabalho lá em casa mesmo. Esse trabalho era praticamente hereditário, porque os sacerdotes eram escolhidos por famílias, né? Então as famílias, normalmente, pelo menos um dos filhos tinha a vaga como sacerdote. O pai aposentava, ele entrava no lugar e ia lá trabalhar no templo também e garantia a sua subsistência dessa forma, não é? Então, digamos que João Batista já nasceu com uma profissão, já com um futuro, né, para a sua vida. E, além disso, a circunstância do nascimento de João Batista, não é? Eles já eram um casal já casado há bastante tempo e ela não engravidava. E, de repente, ela conseguiu, então, né, conceber uma criança e ter uma gestação bem-sucedida. E havia, assim, também aquele sinal de que aquela criança era especial. Ele ia ser um profeta do Deus Altíssimo. Um profeta do Deus Altíssimo. Então, era alguém assim, com a sua vida já dedicada a Deus antes do seu nascimento. Alguém extremamente especial, não é? Então, era natural, a Bíblia não fala isso explicitamente, mas era natural que tanto Zacarias como Isabel imaginassem esse rapaz, então, trabalhando lá no templo e tendo muito sucesso na sua carreira como sacerdote, que era
a ordem natural das coisas, não é? Você é um sacerdote muito conhecido, muito bem sucedido na sua carreira. Mas aquela criança cresce e simplesmente não quer saber da carreira sacerdotal. Ele não exerce o sacerdócio. E até, pelo contrário, ele se torna um crítico severo. Desligando. Né? Tá bom, obrigado. Um crítico severo do sacerdócio, do templo, das instituições religiosas judaicas. Não era isso que Zacarias tinha planejado para a vida dele. Talvez ele não tenha prestado atenção em um detalhe. É que quando ele recebeu o aviso do anjo lá, dizendo que ele ia ser pai, ele avisou para ele, disse, olha, esse rapaz vai ser um profeta do Deus Altíssimo. Profeta, ele não disse que ia ser sacerdote. E existe uma diferença muito grande entre ser profeta e ser sacerdote. A gente vê isso ao longo de todo o Antigo Testamento, principalmente. Por quê? O sacerdote era alguém ligado ao culto do templo. Indiretamente, era alguém ligado ao governo, à realeza, não é? O rei escolhia lá o chefe dos sacerdotes, né? O chamado sumo sacerdote. Então, o sacerdote era alguém que representava o bom andamento das coisas de acordo com a burocracia religiosa do reino. Sacerdotes não eram dados a fazer declarações ou posicionamentos críticos ao rei. Pelo contrário, eram pessoas que caminhavam junto com o poder constituído. O profeta era alguém que, movido pelo Espírito de Deus, ele denunciava os vícios, os erros e os desmandos dos reis e também dos sacerdotes. Ele não trabalhava no templo, ele não recebia, ele não comia da mesa do rei, então ele tinha total independência para falar aquilo que o Espírito de Deus lhe revelava, sempre a partir da lei de Moisés, que tinha instituído para o reino de Israel um reino de justiça, de igualdade, um reino onde não haveria exploração, onde não haveria violência, onde a viúva, o órfão, o estrangeiro, o oprimido teriam condições de ter uma vida digna, enfim. A todo momento que isso era negado a essas pessoas, o profeta entra e denuncia. E, inclusive, a própria destruição dos reinos. Primeiro do reino de Israel, lá no ano 622 a.C., e do reino de 722, e no reino de Judá, no ano 586 a.C., dois eventos históricos, é atribuída justamente à desobediência ao projeto de sociedade que Deus tinha colocado para o seu povo e que os profetas defendiam, inclusive com o risco da própria vida. Vários profetas foram assassinados, não é? Todos eles foram perseguidos. Elias, por exemplo, teve que passar escondido meses vivendo dentro de uma caverna, bebendo água da chuva, não é? Então, João Batista tinha a ver com esse modelo, né? E ele aparece então pregando, né, no deserto da Judéia, e não na cidade, não nos lugares mais elegantes, não nos palácios, né? Às vezes a palavra deserto, eu não sei exatamente aqui, né? Mas quando eu estive no Marrocos,
eu tinha aqueles passeios lá, né, que o pessoal faz lá com turistas, não sei o quê. Aí disse, não, hoje vocês vão conhecer o deserto. Ah, legal, né? Aí a gente começou a rodar e tal, não sei o que, aí o guia falou assim, isso aqui é o deserto. Bom, o deserto que ele estava me mostrando era uma terra amarelada assim e tal, mas que tinha lá um arbusto aqui, uma moita ali, era um cerrado assim meio ralo, né? Não um cerrado assim igual a gente tem aqui, né? Mais denso, mas um cerrado um pouco mais espaçado, estava mais para caatinga talvez do que para cerrado. Mas ele já chamava aquilo lá de deserto. Eu estava imaginando aquelas dunas, né? Aquele negócio, né? Eu vi mais deserto nos Lençóis Maranhenses do que lá no Marrocos, né? Deserto mesmo do Saara, aí sim, aquela imensidão de areia, aí isso era um pouco mais longe. Mas eles já chamavam aquilo de deserto, porque era fora da cidade, era fora das vilas, realmente ninguém morava ali, então era deserto. Não é? Mas o fato é que foi para lá que João Batista então se dirigiu, para as margens do Rio Jordão. E no Rio Jordão ele começou então a ter seguidores, porque a pregação que ele trazia encontrava eco no coração das pessoas que também não tinham nenhum compromisso com a religião estabelecida. Eles que sofriam com a dominação romana e também com a dominação judaica, né? Por meio da religião, enfim. Eles encontraram em João Batista um canal para expressar os seus anseios. Então vejam como Deus age, né, muitas vezes de forma contrária àquele nosso modelo de religião estabelecida, né, que era o que estava no coração de Zacarias e de Isabel, pai e mãe de João Batista, né? Essa semana saiu um clipe, eu estou chamando de clipe, é um vídeo, né, de um cantor gospel muito conhecido, Kleber Lucas, né, já veterano, tá? Cantando com Caetano Veloso, né? Até saiu mais no nome do Caetano propriamente do que do Kleber Lucas, né? Apesar do Kleber Lucas ser muito conhecido pelos evangélicos, Caetano, né? Mas e Caetano cantando, né? Eu preciso conhecer mais a Deus, porque é Ele que cuida de mim. Vejam que coisa, né? Você pode dizer, está fazendo isso aí para o marketing, né? Claro, nenhum artista vai produzir um vídeo ou alguma coisa sem querer projetar, sem querer aparecer, né? Não somos inocentes com relação a isso. Mas me chamou muita atenção, né, de Caetano, nos seus 80 anos, admitir uma coisa dessas. Eu preciso conhecer mais a Deus. Ele que é uma pessoa que gosta de temas de espiritualidade. Gilberto Gil até mais do que ele, mas Caetano também, filósofo de formação, essa coisa, né? Parece que um dos filhos dele frequenta uma igreja lá no Rio, né? Isso eu acho que ajudou ele a se aproximar de Bíblia, de Evangelho. Não é a primeira iniciativa dele nesse sentido, não. Ele inclusive já fez prefácio de livro de autor evangélico, se não me engano, acho que do Ed Renekiewicz, né? Então ele tem tido essa aproximação, né? Deus toca o coração de pessoas que a gente não espera. E às vezes ele está falando por meio de pessoas, não aquelas que a gente está acostumado a ouvir, que tem títulos, que ocupam posições dentro do campo religioso e que vão, né, trazer aquela mensagem que a gente já conhece, mas fala por meio de outras pessoas, né? E Deus falou então aqui por meio de João Batista. Uma coisa importante da mensagem de João Batista é que ele convoca as pessoas para
o que ele chama de arrependimento. Sempre lembrando que arrependimento na Bíblia não é remorso de alguma besteira que você fez, né? Você faz aquele negócio de dizer, que arrependimento. Se arrependimento matasse. Tá bom. A gente usa arrependimento nesse sentido, né? O arrependimento bíblico ele é um pouco diferente. Pode até envolver, sim, uma tristeza, uma mágoa pelo tempo que a gente perdeu, às vezes está vivendo a vida de uma determinada forma, de ter se angustiado com coisas que não tinham importância, de ter feito mal a outras pessoas. Isso é saudável, esse sentimento, né, de arrependimento, assim, que deixa o coração compungido, né, para usar um termo bíblico também, não é? Mas, acima de tudo, arrependimento bíblico é uma mudança de atitude, é a mudança de valores, é a mudança de princípios que nos movem, né, para agir em relação ao mundo, em relação às pessoas. É esse o sentido. Então, era para isso que João Batista tinha ido ao deserto e às margens do Rio Jordão, para que as pessoas, então, lavassem a sua velha natureza com as águas do Rio Jordão, o curso d'água mais caudaloso, o lugar onde existia mais água no Oriente Médio até hoje, né? Que as pessoas fossem para aquele lugar para se lavarem e saírem dali novas pessoas. Mas ele sabia que isso que ele pregava ainda não era a realização plena do propósito de Deus. Por quê? Porque logo depois dele estava surgindo alguém que iria transformar as pessoas por dentro. Então, se o batismo dele era com a água que lavava o exterior da pessoa, o batismo de Jesus Cristo, a quem ele anunciou, ele é por dentro, ele é com fogo. E o fogo é o que purifica, e o fogo é o que realmente queima aquilo que não interessa, que não importa, não é? E eu, durante 2 anos, eu morei no leste de Minas, na cidade de Timóteo. Timóteo é uma cidade muito interessante, é uma cidade antiga, lá de Minas, tradicional, tem pracinha, tem igreja, tudo que uma cidade mineira tem. Mas, próximo ali, dentro da área do município, existe digamos assim, um distrito, um bairro, chamado Acesita. Acesita lembra o nome de uma fábrica, né, de uma usina, Aços Especiais de Itabira. Né? A Acesita é uma usina que produz aço inox, que é a matéria-prima das nossas moedas. Ela é fornecedora para a Casa da Moeda do Brasil. Essas moedinhas aqui, prateadas, né, que vocês têm aí em abundância, são fabricadas com material produzido lá em Acesita, não é? Para produzir esse aço inox, que ele não enferruja, por isso ele é inoxidável, existe todo um processo industrial lá, que envolve, inclusive, é muito poluente, porque mistura o ferro com o carvão. Então, milhões de toras de eucalipto são queimadas lá no forno lá da Acesita. E o ferro que é colocado lá dentro, que vem, né, da mineração das jazidas de ferro. Então, aquilo lá passa por um alto forno, não sei quantos mil graus, e produz assim como se fosse um líquido, né, um caldo. Assim, por cima desse caldo fica uma espuma chamada de escória. Escória, não é?
A palavra escória é muito usada assim na linguagem comum como sendo assim, uma coisa que não presta, né? A escória da sociedade, né? Aquela poluição, aquela coisa imunda, não é? Mas lá eu tive que mudar um pouco o meu conceito de escória, porque essa espuma ela é retirada daquele, digamos assim, aquele caldo incandescente que vai depois ser laminado como aço inox. Aquilo lá é retirado e colocado para secar num pátio lá da fábrica, né, da usina. E acaba formando assim um pó cinza, meio umas pedras, alguma coisa assim, entendeu? Como se fosse, parece um cimento, uma coisa assim. Fica aquele pó lá. E aquele pó, por exemplo, quando dá essa época de chuva agora, que as estradas de terra ficam com atoleiro, aquela coisa, então a prefeitura vai lá, eu trabalhava na prefeitura, a prefeitura vai lá, pega caminhões daquela escória e joga nas estradas de terra vicinais ali do município e outro lugar. Buraco de asfalto, por exemplo, o asfalto está esburacado, não vai asfaltar por enquanto, joga a escória ali e essa escória tapa o buraco e engana lá durante bastante tempo, porque é um negócio que tem ferro